Boa noite. Choveu a cântaros em Ondiva. A capital do Cunene acordou molhada, com casas inundadas, centenas de pessoas desalojadas e ruas intransitáveis. E estas armas foram apreendidas pela polícia nos últimos 3 anos. Grande parte delas estava em posse de empresas de segurança privada. A Ministra das Finanças garantiu hoje continuidade ao financiamento dos projetos estruturantes do país. Hoje é segunda-feira, dia 23 de fevereiro. Amanhã, a guerra na Ucrânia entra para o 5º ano. Eu sou Ernesto Bartolomeu, você está a ver o Telejornal. Nas últimas 24 horas, choveu muito e de forma intensa na cidade de Ondiva. Como consequência, inúmeras pessoas ficaram desalojadas. A chuva paralisou também serviços essenciais e várias infraestruturas públicas estão inoperantes nos bairros Pioneiro Zeca, Castilhos, Naipalala e Caxila. As águas nestas localidades invadiram residências, destruíram bens e deixaram ruas completamente intransitáveis. Até às 17 horas, pelo menos 20 famílias já tinham sido realojadas provisoriamente na Casa da Juventude por terem as suas casas totalmente inundadas. A reportagem na tela com a Selma Javala. Pioneiro Zeca, um dos mais afetados, não é preciso percorrer longas distâncias para constatar os estragos, quintais alagados e famílias ao relento. A água tomou conta de praticamente todos os espaços. O que nós passamos durante a noite, desde que eu cheguei aqui nessa província, eu ainda nunca vi. Essa é a primeira vez que eu vejo. A água vinha de fora para dentro. A correnteza de água era intensa. Elizabeth Daniel é outra moradora que relatou o seu drama. A chuva destruiu parte significativa de seus bens e a família passou a noite ao relento, sem saber onde recomeçar. A madrugada foi de aflição. Cama de dois filhos, nem sei onde é que eu vou começar. Minhas coisas, dá tudo. Meu salmogado já está a cair. A água começou a invadir as casas ainda durante a noite, obrigando-as a retirar às pressas alguns pertences, enquanto outros ficaram para trás submersos. Desde as 3 horas que estamos ali, sim, por cima d'água, as crianças estavam. Tinha uma criança que desapareceu da água mesmo, aquilo é procurar a criança, mas graças a Deus não aconteceu nada de grave. O drama estendeu-se igualmente às instituições públicas. No Gabinete de Registros e Modernização Administrativa, a água invadiu compartimentos e danificou parte do património. Temos pastas de arquivo com documentos, todos deteriorados. Temos impressoras que fazem parte para o funcionamento do arranque dos BUAP, também todos com problemas de filtração de água. A maior parte das secretárias estão submersas e acho que conforme elas são de madeira, dificilmente serão recuperadas. As escolas também não escaparam. A maioria das instituições de ensino registrou inundações, sobretudo nos acessos, o que levou à suspensão das aulas nesta segunda-feira. As vias de acesso às escolas e de acesso aos bairros também estão com um nível de água muito acima da média. Decidimos suspender as aulas, pelo menos ao nível do casco urbano da nossa cidade. Estamos a fazer uma avaliação também ao nível de toda a província, porque até onde sabemos as chuvas estão a ter lugar em toda a extensão da nossa província. Tendo em conta o cenário preocupante, medidas emergentes começaram a ser tomadas. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros está no terreno a prestar apoio às famílias mais afetadas. Das áreas identificadas como áreas de risco,
e as famílias que estão em situações de vulnerabilidade. Já se fez o deslocamento dessas famílias, de aproximadamente 22 famílias, para um centro de acolhimento, propriamente na Casa da Juventude. É o local em que estão a ser abrigadas essas famílias e acreditamos que as condições aí criadas vai se dar algum conforto durante esse momento em que estamos a viver. Na manhã desta segunda-feira, uma equipa multissetorial chefiada pelo vice-governador para o setor técnicos e infraestruturas, Gilberto Matias, realizou um levantamento das zonas mais críticas. Estão acima de 1000 famílias. O levantamento que ainda está em curso, este é um processo que está em curso. Nós temos os bairros do Zeca, temos Castilhos, Pioneiro Zeca, temos o Neipalala, mesmo há certas áreas do centro que temos residências que também estão com uma situação muito complicada. O responsável considerou a situação preocupante e defendeu a necessidade de acelerar o projeto de infraestruturas integradas da cidade de Ondiva, por representar uma solução duradoura para os constantes problemas de drenagem que assolam a cidade, sempre que chove com intensidade. A construção de valas de micro e macro drenagens para poder tirar uma boa parte das águas que estão dentro do dique de proteção das chanas para poder tirar fora da cidade. Enquanto isso, famílias continuam a contabilizar prejuízos e a relatar o drama vivido durante a madrugada. Muitas perderam quase tudo e aguardam por apoio para recomeçar. Ondiva representa agora o desafio da recuperação num cenário que volta a expor a vulnerabilidade de algumas zonas da cidade perante as chuvas intensas. E agora, o estado do tempo. Dalila, boa noite. Boa noite, Ernesto. Boa segunda-feira. Obrigada. As notícias não são tão boas, pelo menos estas que nos chegam do CUNEN. O que é que vamos ter em termos das próximas 24 horas? Vai continuar a chover com intensidade no CUNEN? Como é que o mapa meteorológico se vai apresentar nas próximas horas? Ernesto, vamos continuar a ter chuvisco. A previsão do INAMET dá conta de que teremos chuvisco para o CUNEN para as próximas horas. Temos uma boa notícia porque temos uma redução da intensidade da chuva, principalmente nas áreas em que estavam a ser afetadas com chuva mais intensa. Já as temperaturas também voltaram a ter uma queda significativa. Dalila, o espaço é seu. Vamos olhar a previsão fornecida pelo INAMET. A umidade relativa do ar continua bastante alta em quase todo o território nacional. As percentagens vão até 100%, ligeiramente mais baixa no centro-oeste e no sudoeste, com percentagens de 50% a 70%. Vamos olhar com atenção para a primeira região norte e parte do leste, Dundo e Saurimo com chuva fraca a moderada, Uíge com chuva fraca, as restantes cidades com céu parcialmente nublado e Cabinda com chuvisco para as próximas horas. Catete com 35 graus continua a ser a cidade mais quente do nosso país. Já no centro e no restante do leste temos Cazombo com chuva moderada, Luena com chuva fraca a moderada, as restantes cidades com céu parcialmente nublado, sem chuva para as próximas horas. Vamos ver como é que vai estar o tempo agora no sul de Angola, como dizia no início, Ondiva, no CUNEN, com previsão de chuvisco para as próximas horas, Mavinga com chuva moderada, Menongue com chuva fraca moderada, Lubango e Moçambique com céu parcialmente nublado. Atenção para o Lubango com 12 graus, as temperaturas baixaram e é a temperatura mínima mais baixa do nosso país. Estamos a olhar agora para o tempo em Luanda. 26 graus é a temperatura no momento. Amanhã sem chuva para a capital do país, céu parcialmente nublado. As temperaturas amanhã e quarta-feira 31 e na quinta-feira voltam a baixar para os 30 graus. Ernesto. Dalila, muito obrigado por estas informações sobre o tempo. Amanhã cá estaremos novamente. Com certeza. E vamos olhar agora para o tempo também fora das nossas fronteiras. Vocês vão ter a oportunidade de ver como fortes chuvas provocaram inundações em Arequipa, no sul do Peru.
afetando centenas de residências e veículos e deixando cerca de 450 casas em situação crítica. As cheias arrastaram carros, danificaram infraestruturas e causaram a morte a pelo menos 2 pessoas. Estas são imagens que nos chegam do sul do Peru. De regresso no SUMP, as autoridades alertam os cidadãos, especialmente os que moram nas zonas ribeirinhas, para que redobrem a vigilância por causa das calemas. O fenómeno já começa a inquietar. A administração do SUMP está preocupada com as pessoas que já tiveram acesso a terrenos para a autoconstrução dirigida no bairro do Atuco, mas ainda assim insistem em viver em zonas de risco. Junho, julho e agosto são os meses em que as calemas provocam estragos ao longo da costa litoral do Kwanza Sul, com os municípios do Sumbe e Porto Ambuim a serem os mais visados. Ao contrário dos anos anteriores, desta vez o fenómeno começou mais cedo. Essa linha mesmo tudo caiu. Assim se meteu, fica. Vem o maço, bate maço, assim vai chegar na casa, vai cair tudo. Por causa das calemas, os proprietários de algumas embarcações preferem ficar em terra do que arriscar a vida. Quando a maré levanta, faz muitas ondas, mesmo não consigo entrar, porque senão estraga embarcações. É risco de vida. Você entrando quando a maré levantou, muitas calemas não dá mesmo enfrentar. No Sumbe, o bairro da Praia é por estes dias o mais visado. As autoridades tradicionais fazem o trabalho de sensibilização. Na intervenção que tivemos junto com a Polícia Fronteiriça, os bombeiros, tivemos uma noção de que não houve danos de pessoas, mas o prejuízo das residências aconteceram. Também o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros tem até ao momento o registro de 9 residências afetadas, das quais 5 na totalidade. E verificado cerca de 50 residências que apresentam um certo grau de exposição a riscos, no que também deixam cerca de 250 pessoas vulneráveis. Contudo, estamos aqui a efetuar campanha de sensibilização no sentido de alertar aqui aos moradores, aos pescadores, no sentido de estarem alertas, porque as calemas normalmente têm ocorrido em período noturno. Em Dalatando, 2 pessoas morreram hoje carbonizadas em consequência de uma colisão que envolveu 2 caminhões na Estrada Nacional 230. O único sobrevivente do acidente está a ser assistido no Hospital Mário Pinto de Andrade. Na capital do Kwanza Norte, a reportagem com o Francisco Jurípero. Tudo aconteceu na localidade de Carianga, a cerca de 17 quilômetros de Dalatando. Peguei a carrinha que estava comigo, meti à frente do nosso contentor que caiu na estrada. Parei, liguei a intermitente da carrinha, mas dali, esse caminhão que acabou de queimar, ele ainda estava longe de nós. Mas ele estava a vir com tanta velocidade, mesmo ele havia a carrinha parado com as luzes acesas, naquelas horas ainda estava escuro, 5h40 e tal, e estava escuro. De repente, nós já atirar o colega lá no caminhão vermelho. De repente, esse caminhão também, o Volvo que acabou de queimar, bate lá no nosso trailer. Um caminhão vinha da província de Malães com destino à capital do país e outro saía de Luanda para a província da Lunda Norte. Que vieram a resultar em 3 vítimas, destas 2 vítimas mortais e uma ferida. Queremos apelar aos nossos automobilistas no sentido de pautarem por uma condução defensiva, continuarem a observarem aquilo que são as medidas contidas no Código de Estrada, bem como a manutenção periódica das nossas viaturas, de modos a evitarmos então o luto nas nossas estradas. O cavalo desprendeu-se da quinta roda e foi projetado para o lado direito e o contentor continuou a vir para o lado esquerdo, como as imagens podem falar por si só. O veículo que vinha, também pesado de mercadoria, que vinha da zona nordeste para sudeste, porque aqui estamos a falar da transversal 230, é uma estrada nacional,
não conseguiu frear o travão e embateu contra o contentor e foi projetado para o nosso lado direito. O sobrevivente do acidente está a ser assistido no Hospital Mário Pinto de Andrade. O governador provincial João Diogo Gaspar foi constatar a evolução clínica do ferido. Ele apresenta um pequeno hematoma na região frontal e imagiologicamente sem nenhum outro critério relevante. Portanto, apresenta-se no momento estável. Mantemos o paciente sob observação com o objetivo de prevenirmos qualquer outra manifestação tardia que é possível nos traumas. A Sonangol Distribuição e Comercialização informa que as restrições pontuais recentemente verificadas no abastecimento de gasolina em alguns postos de Luanda decorreram de um constrangimento logístico temporário prontamente identificado e agora já superado. Ultrapassada a situação, a rede de postos de abastecimento retomou o seu normal funcionamento com reabastecimentos regulares e os níveis de reserva em progressiva estabilização. O processo de normalização do mercado tem contado com a coordenação permanente da Sonangol Distribuição e Comercialização e um forte engajamento dos revendedores, conjugação essa que se revelou essencial para a garantia do equilíbrio em toda a rede e a confiança no abastecimento. A Sonangol Distribuição e Comercialização reafirma, no comunicado que estamos a ler, o seu compromisso e engajamento com a satisfação cabal dos seus clientes e assegurar a estabilidade do mercado em todo o território nacional. E a seguir passamos a ler um decreto presidencial que acaba de chegar à nossa redação, tendo sido institucionalizado o subsistema de condecorações e distinções da Polícia Nacional de Angola, visando reconhecer os feitos e méritos dos membros desta corporação policial na garantia da ordem constitucional, da manutenção da segurança e tranquilidade públicas, prevenção e combate à criminalidade, fatores preponderantes para a paz social, convindo prestar especial reconhecimento, promover a atração e incentivo das carreiras policiais, bem como a respectiva dignificação dos oficiais comissários superiores, subalternos e subchefes, bem como aos que tenham prestado um exemplo relevante e um contributo à preservação e manutenção da segurança pública, em alusão às comemorações dos 50 anos da Polícia Nacional, a celebrar-se no dia 28 de fevereiro, Dia da Polícia Nacional de Angola. O Presidente da República decreta, nos termos da alínea J do artigo 122 e do número 4 do artigo 125/176, ambos da Constituição da República, conjugados com o artigo 28 da Lei 176 de 9/25 de 16 de setembro, Lei das Condecorações e Distinções da Polícia Nacional, o seguinte: são outorgadas condecorações do subsistema policial aos agentes abaixo designados com valor da medalha de valor do serviço policial classe única. Comissário-chefe Sebastião José António Martins. Comissário-chefe Ângelo de Barros da Veiga Tavares. Comissário Eduardo Filomeno Barber Leiro Otávio. Comissário Mateus André. A medalha de valor do serviço policial classe única é entregue pelo Presidente da República.
As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente diploma são resolvidas pelo Presidente da República. E o presente diploma entra em vigor no dia seguinte à data da sua publicação. Este decreto tem a data de hoje, 23 de fevereiro de 2026. E há outras notícias a fazerem atualidade. O Presidente da República Democrática de Timor-Leste transmitiu em Genebra cumprimentos de amizade, fraternidade e solidariedade a João Lourenço, Presidente da República. A mensagem foi entregue ao Ministro das Relações Exteriores durante um encontro realizado no intervalo dos trabalhos do segmento de alto nível da 61ª sessão do Conselho de Direitos Humanos. Na ocasião, o Presidente José Ramos Horta expressou o seu apreço pela liderança do Presidente João Lourenço, enaltecendo a forma determinada e equilibrada como conduziu a presidência da União Africana, bem como os esforços contínuos que tem desenvolvido em prol da paz, da estabilidade e da segurança no continente africano. Cerca de 30 toneladas de lingotes de alumínio estão a ser produzidas diariamente no Parque Industrial de Alumínio da Zona Franca da Barra do Dante. Trata-se de um projeto estratégico construído pela Watong Angola Indústria, na Zona Franca da Barra do Dande, província do Bengo, com um investimento inicial de 250 milhões de dólares norte-americanos, cuja produção está focada no alumínio eletrolítico. A primeira fase do projeto já começou a produzir diariamente 30 toneladas, com previsão de chegar a 350 toneladas e anualmente 120 a 125 mil toneladas. Estamos a aumentar gradualmente, dependendo do abastecimento que vem da nossa oficina, vindo de outras oficinas. Nesse momento, nós temos duas linhas de produção de lingotes de alumínio. As duas estão a funcionar, estão operativas, mas nesse momento só precisamos de uma. Só estamos a produzir com uma. A fundição do alumínio só é possível com uma capacidade energética suficiente para garantir esta produção. É aqui, no Centro de Controlo de Energia, onde é feita a distribuição energética através desta subestação que permite o funcionamento destas cubas eletrolíticas. É importante que se controle a eficiência da corrente, porque isso impacta diretamente no tipo de alumínio que teremos ou no tempo em que vamos ter este alumínio que precisamos ter, exatamente. Estes dois fornos garantem toda a produção nesta linha, um trabalho que exige até cuidados com as impurezas para garantir a qualidade do produto. Inaugurado a 15 de janeiro deste ano pelo Presidente da República, são passados 37 dias e os resultados já são visíveis. São lingotes de alumínios prontos para a sua comercialização no país e no estrangeiro. Esse período todo de 34 dias era o aquecimento, portanto, dos fornos. Portanto, terminando o período de aquecimento de fornos, no dia 19 começou a produção de lingotes de alumínio. Até agora já produzir 300 toneladas. O local de Angola já tem alguns clientes para conversar com nossa empresa e outros clientes na Europa e americanos já têm comando. Esta produção vem suprir a procura de alumínio no mercado nacional e não só. Entretanto, as obras da segunda fase já começaram com a compactação dos solos. O processo é diário e dinâmico. Todos os dias, angolanos e estrangeiros juntos trabalham na produção de grandes quantidades de alumínio. Esta é a última etapa, onde os lingotes de alumínio são acondicionados aqui, nestes fardos. Paulo Sebastião, Walter Carlos e Paulino Mendes, no Complexo Industrial de Alumínio da Barra do Dande. Encerrou hoje o processo de entrega de armas que se encontravam em posse de empresas privadas. Um assunto para ver quando regressarmos depois do intervalo. Até já.
regresso. Encerrou hoje o processo de entrega de armas que se encontravam em posse de empresas privadas de segurança e sistema de autoproteção. Neste processo foram entregues mais de 35 mil armas às Forças Armadas angolanas e a empresas que, a partir de agora, foram entregues às Forças Armadas angolanas e as empresas que, a partir de agora, forem apanhadas em posse de armas de guerra poderão ser responsabilizadas criminalmente, bem como correm o risco de perder a licença. São armas que estavam em posse de empresas privadas de segurança e autoproteção. Por serem de guerra, devem ser substituídas por outras em cumprimento com as normas. O processo de entrega destas armas levou cerca de 3 anos e foi conduzido pela Polícia Nacional. Foram recolhidas e retiradas do circuito da segurança privada 35.656 armas de guerra, acompanhadas de dezenas de milhares de munições e acessórios de uso militar, que passaram para o controlo exclusivo do Estado. Este esforço representa uma das maiores operações de reorganização e controlo do armamento no setor da segurança privada já realizadas no nosso país. De acordo com o Ministro do Interior, Manuel Homem, com a recolha destas armas, houve também o registro de diminuição de crimes violentos com recurso a armas de fogo. Em 2025, registrou-se uma redução de cerca de 18% dos crimes cometidos com recurso ao armamento letal, o que corresponde a menos 826 ocorrências em comparação com o ano anterior, representando a maior diminuição verificada nos últimos 7 anos, com impacto direto na redução dos crimes de homicídio e de roubo. As armas foram devolvidas às Forças Armadas angolanas. Representa um passo firme na consolidação do sistema de segurança nacional, do Estado de Direito e no reforço da autoridade legítima do Estado sobre material letal e delimitação de competências no controle adequado do armamento, bem como garante da estabilidade e da confiança dos cidadãos nas instituições que os devem proteger. Mais de 1000 armas estão arroladas a processos crimes. Para as empresas foi um processo necessário, mas alertam para o número reduzido de empresas licenciadas para venda de armas autorizadas. Recorremos às empresas licenciadas para comercialização, fizemos a compra das armas que têm o preço que são o preço de mercado, né? Não podemos nos queixar quanto a isto. Mas também temos dificuldades porque muitas das empresas que têm comercializado não têm em estoque. Mas é como tudo, é um processo novo, há sempre essas coisas, mas graças a Deus conseguimos adquirir os meios e fazer o estoque necessário. Haverá de certeza responsabilidade criminal sobre estes casos. Nós temos cerca de 5.000 e tal armas que foram apreendidas neste processo e outras, obviamente, que ainda estão em fase de investigação e que no seu devido momento, no devido tempo, teremos os crimes esclarecidos e algumas armas que ainda estão em posse de marginais apreendidas. Passadas as fases voluntárias e coercivas, a partir deste momento, a empresa privada que for encontrada com arma de guerra será responsabilizada, garante o comandante-geral. Esperamos que todos cumpram com rigor as recomendações, as diretrizes e a orientação para não fazerem uso ou entregarem as armas de guerra à polícia. Uma delas é a responsabilidade criminal. A outra poderá ser a cassação da licença desta empresa. Depois do processo da entrega das armas, ela passa por um outro. E aqui, com esta máquina que cada arma é novamente catalogada. Ela recebe um novo QR Code e uma nova numeração e depois inserida então na base de dados. Assim, todas as armas que estão a ser recolhidas ficam devidamente identificadas e, se forem utilizadas, a Polícia Nacional e os órgãos de defesa e segurança terão o seu controlo. As imagens são de João Machado, Agnelo Bernardo, a TPA, em Luanda.
O Tribunal Constitucional está a promover aquilo a que a sua Presidente considera serem onjangos constitucionais para reforçar a divulgação e a compreensão da Constituição da República de Angola junto dos cidadãos. Na Huila, Laurinda Prazeres disse que a Constituição não se limita à consagração de direitos fundamentais, abrangendo também matérias relacionadas com ambiente, família, organização do Estado e promoção da paz. Quando a Constituição fala, o país escuta. Ela decide o limite de poder, a defesa das liberdades e a proteção dos direitos de cada cidadão. Num tempo em que os cidadãos exigem mais transparência, justiça e respeito pelos direitos fundamentais, o Tribunal Constitucional de Angola deslocou-se à Huila. A presença da mais alta instância de controlo da constitucionalidade no país não foi apenas simbólica, é institucional, pedagógica e decisiva. Antes da plenária, os 11 juízes conselheiros da Corte, acompanhados por um representante do Ministério Público, foram recebidos pelo governador provincial da Huila, Nuno Mahap Dala. Para a nossa província, mais paz, mais ar fresco. E também agradecer porque trouxeram chuva para nós. Dentro daquilo que é a promoção da literacia constitucional, promovemos aquilo que chamamos os onjangos da Constituição. E também, na sequência de retirar a Corte da sua sede e tendo o Tribunal Constitucional a jurisdição nacional, tentamos também aproveitar a dinâmica da Semana da Constituição. Nós chamamos de semana porque acaba depois sendo o mês todo da Constituição, para em conjunto com os jovens, com a sociedade civil, com os órgãos do Estado, tentarmos falar de forma mais simplificada sobre a importância da Constituição da República. O ponto alto da agenda foi a sessão plenária extraordinária realizada no Lubango. Os 11 juízes conselheiros apreciaram 5 processos, um processo de fiscalização abstrata sucessiva, interposto pelo Grupo Parlamentar da UNITA, que questiona a conformidade constitucional do regulamento do Conselho Superior da Magistratura. Outros recursos extraordinários de inconstitucionalidade, entre os quais o recurso em matéria de habeas corpus, um processo envolvendo a Clínica Girassol e Nino Vaz, um recurso interposto pelo Sporting Clube de Benguela e o outro apresentado por 4 cidadãos contestando decisões judiciais anteriores. Tão logo termina a apreciação e as decisões, os acórdãos serão tornados públicos e nessa altura a sociedade toda poderá escrutinar, digamos assim, o seu conteúdo. Para além dos 5 pontos em discussão nesta sessão extraordinária, o destaque recai mesmo na realização do onjango nos municípios do Lubango e Gambos. O Tribunal Constitucional quer informar crianças e adultos sobre o impacto que tem a lei magna na vida de cada cidadão. As imagens são de João Manuel, Batista João, Osvaldo Mendes e Cândido Samkep, ATPA, Huila. A vice-presidente do MPLA auscultou líderes religiosos, autoridades tradicionais e jovens na província do Kwanza Norte. Aos jovens, Mara Quiosa exortou-os a apostarem na formação técnica e profissional, no empreendedorismo e no resgate do espírito patriótico. Gostaria também de dizer aos nossos jovens aqui do Kwanza Norte que estamos aqui hoje juntos por orientação do camarada presidente João Lourenço, que nos disse: como vão ao Kwanza Norte, não se esqueçam de conversar, de interagir com a nossa juventude. Porque o camarada presidente tem ciência de que este segmento é um segmento muito importante para a vida de qualquer país. Um segmento importante, porém exigente. Com a vice-presidente do MPLA, os jovens de Kwanza Norte solicitaram mais oportunidades de emprego, formação académica, habitação, investimentos na agricultura e fomento do empreendedorismo. Nenhum Estado do mundo emprega toda a juventude. Então é assim que pedimos alguns serviços, como escolas técnicas, pedimos um concurso específico para o Instituto Lopo Nascimento e do quilômetro 13 para dar sustentabilidade aqui aos cursos que vão gerar o desenvolvimento. Também falamos no domínio daquilo que é o nosso ouro verde, que é a agricultura,
a questão do fomento das terras aráveis para desenvolver o empreendedorismo agrícola, porque esta é uma terra arável. Entretanto, a força motriz da sociedade aqui em Dalatando não trouxe apenas problemas. Tenho um projeto com proposta que é manter a cidade limpa, convidando todos os jovens do Kwanza Norte a participarem dessa campanha. Não é visa limpar o ambiente, pois sabemos que existe um rio, o Membés, que atravessa a nossa província, e o caudal do rio é baixo devido à poluição, pelo lixo, por falta de lugares impróprios para o depósito do mesmo. Depois de mais de 2 horas de auscultação, a vice-presidente do MPLA, adiada pelo primeiro secretário provincial do partido, que também é governador de Kwanza Norte, indicou o caminho que os jovens devem trilhar, começando pela formação técnica e profissional. Sim, ter um curso superior é bom. Sim, ter uma licenciatura em engenharia, uma licenciatura em economia é uma coisa fantástica. Mas não podemos descurar a grande importância que tem os cursos técnico-profissionais nas nossas vidas, na vida dos nossos jovens, essencialmente. Porque você tem nas mãos uma profissão. E muitos desses jovens que beneficiaram-se destes cursos, alguns até receberam kits, alguém falou, já fez referência a isso também, há algum tempo atrás, conseguiram sim, a partir destas ferramentas associadas à sua formação técnica ou profissional, renda, conseguiram produzir renda, conseguiram empreender e têm estado a conseguir sustentar as suas famílias. Continuarem empenhados, acreditarem no vosso potencial, continuarem a apoiar as políticas públicas do nosso Executivo, continuarem a participar dos problemas e das soluções das nossas comunidades, empreenderem, serem corajosos e desafiarem os obstáculos que vos são colocados à frente. Amar a pátria foi outro apelo. Do amor à pátria, do amor à Angola, não é isso? É ou não é? Eu gostei de ver alguns jovens aqui, quando cantavam o hino, tinham a mão do lado esquerdo do peito. Isso tem um significado muito grande. É preciso amar a pátria. É preciso amar a nossa terra, com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos, mas é a nossa terra. E é nossa responsabilidade trabalhar por ela. É nossa responsabilidade tudo fazer para vê-la crescer. Aliás, quem tem a força é a juventude. Os mais velhos têm experiência, têm mais ponderação, mas precisamos da força, precisamos de associar a isto a força e o dinamismo da nossa juventude. Isso está nas mãos de cada um de vocês. E nunca duvidem da vossa capacidade. A vossa capacidade de transformar, a vossa capacidade de fazer as coisas crescerem. Porque isso está em cada um de vocês. E nós tudo faremos para que vocês recebam essa oportunidade de fazerem cada vez mais e melhor pelo nosso país. Entretanto, a vice-presidente do MPLA prometeu que vai advogar junto do Executivo no sentido de se resolver alguns dos problemas levantados, sendo certo que também quer contar com a força e criatividade dos jovens. No final, Maraquiosa recebeu lembranças das mãos dos jovens de Kwanza Norte, usou ali mesmo e, juntamente com os membros do secretariado do Biro Político, protagonizou um momento que sublinha o comprometimento do MPLA para com a juventude. A par dos jovens, Maraquiosa também auscultou líderes religiosos e autoridades tradicionais. 2.500 delegadas e perto de 400 convidados são aguardados no 8º Congresso Ordinário da OMA, que vai decorrer de 28 de fevereiro a 1 de março aqui em Luanda.
O Centro de Conferências de Belas em Luanda vai albergar 2.500 delegadas ao 8º Congresso Ordinário da OMA, a par dos quase 400 convidados que vão testemunhar as sessões de abertura e encerramento do conclave. Temos uma delegação que vem do exterior, que começa a já escalar Angola no dia 25. A partir do dia 26 começam a chegar as delegações a nível nacional e no dia 27 nós estaremos então aí a fazer uma pré-conferência para podermos verificar os documentos e as delegações e fazer aqueles acertos finais para a realização do 8º Congresso Ordinário da nossa organização. Como podem ver, nós estamos a ultimar os preparativos nesta sala de conferência, onde queremos acolher todos os delegados com todo o carinho e acolher de melhor forma a forma da OMA. Nós teremos aqui 2.501 delegadas. Nesta segunda-feira, a vice-presidente do MPLA, que se fazia acompanhar de membros do secretariado do Biro Político do partido, reuniu com a comissão preparatória do evento, onde solicitou a apresentação dos documentos orientadores que serão levados ao Congresso, mormente a tese, o relatório e o programa. Este processo orgânico também foi um momento em que nós fizemos as assembleias constitutivas à luz da nova divisão política administrativa. Isto quer dizer que realizamos o trabalho também nas 3 novas províncias. Estamos a falar do Icolibengo, o Mochico Leste e também no Cuando. No exterior, realizamos algumas assembleias, principalmente na Europa, e de lá também vêm delegadas e candidatas a membro do Comitê Nacional. Estamos preparadas para a realização exitosa deste 8º Congresso Ordinário, onde vamos apresentar o programa de ação e também a tese para os próximos 5 anos, assim como vamos apresentar o relatório das atividades realizadas pelo Comitê Nacional ao longo desses 5 anos. Na sequência, Maraquiosa foi constatar no terreno os detalhes técnicos, recebendo explicações das subcomissões encarregues de preparar este processo orgânico que vai passar em revista os estatutos da organização feminina do partido e eleger a futura líder da OMA. Estamos envolvidos 123 técnicos de saúde de diversas especialidades. As equipas de serviço que estão escaladas 24 sobre 24 horas entrarão no dia 25 até dia 4, que provavelmente teremos delegadas que vão de voo e então, por qualquer atraso de voo, quer dizer que a equipa estará aqui até a última delegada sair. O 8º Congresso Ordinário da OMA arranca já neste sábado. E partimos para mais um intervalo. Até já. Estamos de regresso. O conflito na Ucrânia entra no 5º ano, sem qualquer acordo de cessar-fogo ou qualquer perspectiva concreta de paz. A próxima ronda de negociações, mediada pela Casa Branca, deverá ser realizada em Genebra no início do mês de março. O ano de 2025 foi marcado por uma nova intensificação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com ofensivas russas em várias frentes, ataques de grande escala contra infraestruturas e cidades ucranianas e um aumento significativo do número de vítimas civis. Apesar de novas rondas de sanções ocidentais e de tentativas de acordo de paz, o conflito terminou o seu 4º ano sem qualquer acordo de cessar-fogo ou perspectiva concreta de paz, segundo balanços das agências internacionais e relatórios das Nações Unidas. O selecionador nacional de basquetebol já fez soar o apito final das dúvidas e revelou os 12 mais 1 guerreiros que vão lutar pelo sonho do apuramento ao Mundial de Basquetebol no Catar. Pepe Claros já definiu os 12 jogadores que vão representar Angola nesta segunda janela de qualificação.
Eis os 12 jogadores, mais um, eleitos para a janela de Alexandria, Egito, Bruno Fernando, Kevin Kukila. Os dois apenas integram o grupo no local. De Luanda partem 11 jogadores, nomeadamente Childe Dundão, Eduardo Francisco, Macaxi Braz, Gerson Gonçalves, Luquene, Clésio Castro, Abubacar Gacou, Milton Valente, Islando Manuel, Ernesto Chinalua e Bamba Cissé. Entre os eleitos, destaque para estes 3 últimos que regressam à seleção nacional algum tempo depois. Quanto aos trabalhos, os jogadores garantem que estão a trabalhar duro para que o objetivo do grupo seja alcançado. É um trabalho que nós já havíamos efetuado há anos e só simplesmente estou me incorporando com o pessoal, criar aquela dinâmica, aquela união do trabalho. Muito foco, trabalho, defesa, disciplina. E o resto é deixar acontecer naturalmente. Quanto aos adversários, os jogadores estão sob aviso. O 5 nacional está inserido no grupo D, com as seleções do Uganda, adversário de estreia na próxima quinta-feira, Egito, sexta-feira, de 27, e a 1 de março, o Mali. Vi alguns jogos dos adversários, alguns jogadores são amigos e eu garanto que não vai ser fácil, como foi no Afrobasket, e com isso nós só seguimos. O comboio está andando. Vamos dar o nosso melhor para concluir o nosso objetivo. O Mundial acontece de 27 de agosto a 12 de setembro de 2027 no Catar. A fazer grande destaque hoje as declarações da Ministra das Finanças, que garantiu a continuidade do financiamento aos projetos estruturantes do país com impacto direto na melhoria das condições de vida das empresas e das famílias angolanas. Vera Daves abriu hoje a 5ª edição do programa Economia Sem Macas, da Rádio MFM, e prestou esclarecimentos sobre os principais pressupostos e desafios do Orçamento Geral do Estado para este ano. Estamos a prever captar 7,11 bilhões em dívida interna e 7,93 bilhões em dívida externa. Dívida contratual, contratos de mútuo, perto de 2 mil milhões de dólares, dívida titulada, obrigações e bilhetes do Tesouro, 5,5 mil milhões de dólares equivalente, né? 5,20 bilhões de kwanzas. Dívida contratual externa, 6,34 bilhões de kwanzas e dívida titulada, 1,59 bilhões de kwanzas. Depois, mais lá à frente, vão ver o detalhe. Aqui na dívida contratual, desses 6,34 bilhões, tem muitos dos contratos de financiamento que já estão assinados ou em negociação e aí são desembolsos. É uma boa parcela desses 6,34 bilhões, de modo que já está a assinatura feita, isso só vai depender agora da velocidade com que os autos de medição vão ser produzidos e pagar-se projetos que já estão em curso. Entra na programação do ano. Agora, este ano fizemos uma coisa interessante, que é, já temos a programação indicativa de 27. Essa informação é pública, está disponível no website da UGD. Não é segredo. E se alguém ligar para vocês para dizer que não conheço a ministra Vera, conheço o diretor Dorivaldo, fala comigo, vamos pagar mais rápido, não aceito. Não conheço ninguém que trata disso. Não aceitem. Sério, por favor, pelo amor de Deus, vão tirar o vosso dinheiro na sanita. Pode ser alguém que esteja lá dentro, se for identificado vai ser responsabilizado. Pode ser alguém que nem sequer esteja lá dentro e vão ser enganados e não vai se pagar mais rápido. De modo que aguentar firme, respirar fundo, vão me resolver. Vão me resolver. Às vezes demora um pouco mais, eu sei, eu confesso. Cria constrangimentos, cria perturbação, mexe com a vossa tesouraria. É um constrangimento para nós. Mas, por favor, eu vos peço, do fundo do meu coração, não sigam atalhos. Vai correr mal. E se me disserem então quem são as pessoas, eu vou entregar direto para os meus colegas todos da IGAI, do SIC, do PGRL, depois é que sabem já o que fazem com as pessoas. Mas eu não conheço ninguém, não recebo por fora, nada.
Não aceitem. É mentira, é calote. E este é um assunto que não se esgota aqui. Ao longo da nossa programação informativa, hoje e amanhã, vamos voltar a estas declarações da Ministra das Finanças, hoje no programa Economia Sem Macas da MFM. Telejornal, a notícia, sempre em primeiro lugar. Assim, em especial, eu desejo boa noite, bom início de semana.